representação, né, da massa atômica e do número atômico, e ela sai igual à velocidade da luz no vácuo. Então ela possui alto poder de penetração. Então essas são as três emissões radioativas naturais que a gente tem que lembrar, que a gente tem que estudar, né, que a gente tem que saber aí. Partícula alfa, partícula beta e onda eletromagnética gama. Lembrando que radioatividade é um fenômeno em que o núcleo, para se estabilizar com uma menor energia, ele emite essas radiações, né, buscando aí uma maior estabilidade. Ok? Bom, eu falei das leis da radioatividade, vamos explicar então o que é a primeira lei da radioatividade, ou a primeira lei de Soddy, e a segunda lei da radioatividade. Vocês desculpem o amadorismo, né, porque eu fiz um plano de aula aqui todo no esquema, como se fosse um quadro. Se vocês quiserem copiar esse plano de aula no caderno, fiquem à vontade. Imaginem aqui, pessoal, então um núcleo. Não sei se vocês perceberam, o que está em vermelho tem carga zero, a gente está representando o nêutron. Então isso aqui é a representação do nêutron no núcleo. Isso aqui é um núcleo atômico, tá? Isso aqui é a representação do próton, tá? Então eu tenho esse núcleo atômico aqui. Turma, o que acontece quando um núcleo atômico ele emite uma partícula alfa? Então vejam a representação, não sei se vocês observaram, eu tenho 11 partículas alfas aqui, ó, 3, 6, 9, 10, 11. Tenho 11 partículas, 11 prótons aqui nesse núcleo representados. Eu tenho também 11 nêutrons. Vocês lembram lá que a massa atômica é a soma dos prótons e dos nêutrons. A massa atômica de um átomo está devidamente no seu núcleo. Lembrem lá que elétron tem massa atômica desprezível. Então o que vai acontecer nessa situação? Nessa situação vai ocorrer que vai sair parte, uma fração, olha aqui eu demarquei, uma fração desse núcleo atômico. É como ele se desagregasse uma parte dele para se estabilizar. É claro, né, pessoal? Isso aqui é meramente representativo. Os elementos radioativos, a maioria deles tem massa atômica muito alta e número atômico alto também, né? Aqui é só para representar para vocês. Aqui a gente representa a equação de transmutação nuclear ou de decaimento radioativo. O que aconteceu aqui? Nós temos a massa atômica igual a 22, o número atômico igual a 11. Quando eu emitir uma partícula alfa, essa partícula alfa ela tem massa 4 e número atômico 2, certo? E o que vai acontecer? Vai acontecer que ela vai formar um novo elemento químico, ou seja, um novo átomo. Esse átomo aqui eu representei pela letra Y, e ele vai ter massa atômica 18 e número atômico 9. Percebam o seguinte, a massa atômica aqui, ó, 22, deve ser igual, lembrem que a seta, além de indicar um caminho, indica uma relação de igualdade, é igual a 4 mais 18, para mim calcular a massa atômica do novo elemento formado, aí, ou a relação que existe, né, nessa equação de transmutação, de decaimento radioativo. Tá? E o número atômico, mesma coisa. O número atômico que é representado aqui embaixo é 11 igual a 2 mais 9. Tá? Então existe essa relação nessa reação de decaimento. A segunda lei da radioatividade, também chamada segunda lei de Soddy, é quando um elemento emite uma partícula beta, seu número atômico aumenta uma unidade e seu número de massa permanece o mesmo. Mas para isso a gente tem que entender o seguinte, Enrico Fermi, né, que foi um dos ganhadores do Oscar, ele propôs a seguinte teoria, a seguinte hipótese em relação à segunda lei da radioatividade. Quem verificou a radioatividade? Essa lei foi o Soddy, mas quem explicou através de uma hipótese foi o Enrico Fermi. E ele explicou o seguinte, toda vez que o nêutron, né, ele se desintegra,
ele vira um próton, um elétron e um neutrino. Então vejam de novo, toda vez que o nêutron, essa partícula atômica que está lá no núcleo do átomo, se desintegra, ele vira um próton, um elétron e um neutrino. O neutrino, né, ele não tem massa e não tem carga. É como se fosse uma subpartícula atômica que serve para unir o próton e o elétron próximos um do outro, aqui, para formar um nêutron. Então, o nêutron é a formação de próton, elétron e neutrino. Tá, agora vamos lá, vamos analisar aqui um núcleo atômico. De novo, pessoal, núcleo atômico, a massa é 12, a soma dos nêutrons e dos prótons, e o número atômico é 5, ó, ele tem 5 prótons aqui, ok? 5 cargas positivas, né? E tem 7 nêutrons. Agora imagine vocês que um nêutron aqui está instável, tá? Esse nêutron, ele vai emitir, ele vai se desintegrar. Só que quando esse nêutron se desintegra, ele vai se desintegrar em próton, elétron e neutrino. Turmão, o que acontece? O nêutron, né, ao se desintegrar, o lugar do próton é no núcleo. Então vai aumentar um próton no núcleo. O lugar de elétron é na eletrosfera. Esse elétron, ele vai ser expulso do núcleo, tá? Na forma de partícula beta. Então, o elétron expulso do núcleo é a minha radiação beta. Essa é a segunda lei da radioatividade. No que isso implica? Implica na representação que a partícula beta, como neutrino não tem massa e não tem número atômico, eu não faço na equação de decaimento radioativo aqui. Tá? Mas vejam, eu tenho um elemento químico X. Aqui eu coloquei X', de massa atômica 12 e número atômico 5. Um nêutron dele está instável, se transformou, se degradou em próton, elétron e neutrino. O que vai acontecer? O próton desse nêutron vai continuar no seu núcleo, ok? E o elétron vai ser expulso. Então, o que aconteceu desse núcleo atômico para esse? Aumentou um próton, aumentou um do número atômico. A massa continua a mesma, porque próton e nêutron têm massas equivalentes, uma unidade, né? E o elétron ele foi expulso. Por isso que eu represento a partícula beta, ou né, esse elétron expulso do núcleo, como número atômico igual a -1 e número de massa 0. Lembrando que o elétron tem massa desprezível, ele tem massa, mas sua massa é desprezível, né, que é 1840 vezes menor, e a carga é negativa. No final das contas, a gente obtém o seguinte, né, pessoal? Vejam aqui, ó, 5 é igual a 6 menos 1. Eu tenho essa relação aqui para encontrar o número atômico. O número de massa permanece igual. Beleza, pessoal? Então, bons estudos e um abraço a todos.